noite para a gente adorar ao Senhor. Aleluia, glória a Para a Deus. gente prestar a Deus um culto racional, para a gente engrandecer o nome dele e principalmente que a gente venha deixar nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele possa extrair de mim e de você, não pela condição que você está, não da maneira que nós estamos ou venhamos viver, ou da maneira que nós possamos estar vivendo, mas e sim quando Deus olha para dentro de nós e através do Espírito Santo ele consegue ver e enxergar que dentro de mim e de você há uma vontade de adorar ao Senhor. E essa é a função do Espírito Santo de Deus na terra, que é conseguir extrair o nosso melhor. Então nessa noite, se nós prestarmos atenção à palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai extrair e encontrar em mim você um verdadeiro adorador. Amém? Graças seja dada ao Senhor. Então nós vamos ler no livro de Eclesiastes, capítulo de número 1, em nome de Jesus. Hoje é um culto e bênção, eu louvo a Deus que nós temos alguns visitantes, como já foi anunciado, e é muito importante o visitante vir à igreja, principalmente de domingo. E domingo há muitas ofertas, muitos lugares para se ir, mas quando uma pessoa resolve fazer uma visita no domingo, é porque ele está querendo dizer que aquela semana, ele começou a semana adorando ao Senhor, começou a semana vindo no melhor lugar do mundo, que é a casa de Deus. Amém? Livro de Eclesiastes, capítulo de número 1, apenas o versículo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor: vaidade e vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade é tudo vaidade. Amém? Vou orar agradecendo por essa palavra. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra lida nesta noite. Deus, que o teu Espírito Santo venha me usar para a tua igreja, que a nossa mente, que o nosso coração, ó Deus, nessa noite, esteja cativo à tua palavra. Porque nós estamos aqui, ó Deus, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz, que o Senhor nessa noite venha falar conosco, ó Pai, mas fale de uma maneira que nós possamos entender. Ó Deus, por isso nós estamos aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós louvamos ao Senhor também, porque nós servimos a um Deus que ele não é limitado. Não é? O nosso Deus ele não é limitado a uma caixinha, não é limitado a uma denominação, ele não é limitado a uma pessoa, ele não é limitado a uma cidade, a um estado, a um país. O nosso Deus, ele não é limitado ao homem, porque ele age da maneira que ele quer, como ele quer e do jeito que ele quer. A Bíblia diz que somente